Boa tarde. Estamos aqui com o professor Sérgio Mendes, o professor Vitor Esteves, o professor Sérgio Luiz. E nosso bate-papo hoje vai ser sobre as tecnologias na área do full stack. Depois a gente vai puxar um pouco para a área de front e também da análise de dados. Então, assim, o professor Sérgio Mendes, né, ele tem na COT, as disciplinas de Full Stack Java, Full Stack C Sharp e também na parte de front o Angular, além de todas as outras. O Vitor, ele tá com a gente, né, com PHP, com Laravel, com Node, por enquanto essas duas, né, Isso Vitor? mesmo. É isso mesmo, né? Não, porque às vezes eu peço para ele fazer umas emendas, aí eu falo: "Gente, nem sei mais o que eu tô pedindo". Sérgio Luiz está com a gente há 1000 anos, é o nosso professor da base de lógica, o que mais dá lógica de programação, na COT durante muitos anos e, também é o cara do Python, é o cara da análise de dados com Python e R, na verdade é o curso de ciência de dados, né, de cientista de dados, e também, dá o curso de Vue e Flutter, é isso? Vue, É Vue, Flutter, Flutter, Vue, eu sempre erro esse negócio. Vue, Flutter, Python Full Stack e análise de dados com Python e R. Perfeito. Eh, então Sérgio, começa a me contar, por que que o aluno ele precisa fazer lógica de programação antes de fazer o full stack em Python? Na verdade, o curso de lógica de programação é determinado na COT como um curso básico e de base para fundamentar os conceitos mínimos de lógica para o aluno fazer qualquer curso de desenvolvimento em qualquer linguagem. Eu ainda acrescento que o curso de banco de dados básico, SQL, também é importante nesse mesmo viés, né? Eu sempre, na minha turma, eu deixo para os alunos frisado que ao sair do curso de lógica de programação, fazer o curso de banco de dados antes de entrar no curso de desenvolvimento web, até para minimizar o trabalho do próximo professor que ele vai ter, porque aí ele vai se concentrar somente na tecnologia básica, que pode ser Java, pode ser C Sharp, pode ser Python, pode ser PHP. Aí fica bem mais fácil para ele continuar estudando. Então, eu considero o curso de lógica e o curso de banco de dados cursos básicos e de fundamento para o aluno começar a estudar desenvolvimento, né? Programação mesmo. Entendeu? Mais ou menos Perfeito, isso. perfeito. E assim, em relação, né, ao mercado, por que que o aluno ele escolheria o full stack em Python, né? Qual a diferença do Python em relação ao mercado? Onde é que a gente vê mais essa tecnologia, na área de desenvolvimento? Qual é a aplicabilidade dele? Porque a gente percebe que em relação ao Python a gente tem uma onda, né, muito crescente, e aí, assim, chega muitas pessoas na COT para mim, que acham que sabem já programar Python, se assustam com o conteúdo programático, né, que você desenvolveu para dar nesse treinamento. O nosso curso de Full Stack, ele vai atingir, assim, a que mercado na área de Python? E por que estudar Python? Assim, o porquê estudar Python eu deixo bem genérico. Eu acho que qualquer tecnologia voltada para desenvolvimento web, para quem quer entrar no mercado, é boa, né? O mercado de Python em si, ele hoje ele é mais, ele é até mais acessado por causa da análise de dados. Então aí eu acho que acabou a análise de dados, levando o pessoal a querer entender mais de Python. Mas, como tecnologia de web, eu considero o Python uma tecnologia muito boa, mas igual a todas as outras. Tipo, eu trabalharia com Python, com Java, com .NET na mesma medida. Eu não faço distinção. O que eu entendo das pessoas buscarem o Python é porque o Python é mais fácil para aprender. A curva de aprendizado dele é mais rápida, porque a tecnologia é mais simples na hora de entender. Então, por isso, os alunos tendem a buscar mais o Python do que as outras tecnologias. Mas em nível de mercado, até mesmo para emprego, eu acho que as outras tecnologias têm até mais vagas do que o Python. Acho que o Java hoje ainda continua, pelo menos no Rio de Janeiro, sendo líder de mercado. Aí você vem o C Sharp e o Python ali empatado, mas o C Sharp ainda tem
já tem um mercado consolidado de tempo, então o Python vem crescendo. É uma tecnologia boa, é uma tecnologia mais fácil, porém o mercado dela ainda é um pouco menor, mesmo tendo essa ideia aí, né, essa moda das pessoas querendo acessar o Python. Eu considero o Python uma tecnologia muito ok, muito boa, né? Aconselho até estudarem o Python, na mesma medida que estudam qualquer outra tecnologia, né? Eu uso mais o conceito de estuda tecnologia pelo mercado de trabalho. Ah, eu tenho uma empresa e tem uma vaga e eu tô sendo indicado para ela. É Python, então estuda Python. Eu tenho uma vaga, tô sendo indicado para ela. É Java, então estuda Java, entendeu? Não é muito, eu não sou muito de fechar um mercado de tecnologia. Tipo, aprendi uma tecnologia, vou trabalhar só com ela. Eu falo para você que está começando, foque somente em uma. Depois que você virar especialista nela, aí você expande mais o seu conhecimento. Por enquanto é mais assim, é bem simples mesmo. O Perfeito. mercado é bem, o mercado de Python, o mercado de desenvolvimento web, ele é bem global, ele vai pegar todo mundo, vai pegar o pessoal de Java, de C Sharp, de PHP, de Python, não vai ser limitado somente ao Python. A crescente do Python, eu falei, é mais por nível de moda mesmo. O pessoal veio da análise de dados, entendeu a análise de dados e falou, pô, quero me aprofundar mais em Python. O que eu posso fazer? Ah, também existe Python para web. Vou estudar isso aqui. Aí o pessoal veio. É uma tecnologia boa, quem quiser fazer pode fazer, que tem mercado, tem vaga, mas não é superior às outras tecnologias, até porque o Java tem mais tempo de mercado, o Sharp tem mais tempo de mercado, mas todas elas são muito boas. Legal. Vitor, fala pra gente por que estudar Node? Node, vamos lá. Por quê? Se você quer usar a programação em si, não apenas como um meio de você chegar a um fim, mas também como pagar uns boletos de uma forma maravilhosamente bem, o Node consegue, tá? A minha primeira abertura que eu tive com o mercado internacional foi em cima do Node. Por que isso? Lá fora, o que eu tenho visto, pelo menos, que a forma de treinamento do pessoal é, o pessoal aprende uma linguagem, utiliza dessa linguagem para ir sim para a base, tá? Então eu tenho visto muitas pessoas indo para o JavaScript, que é a linguagem base do Node. As pessoas lá fora vão para isso primeiro, aprendem o JavaScript, lógico, né? Tem a parte de lógica de programação e modelagem de dados, que é importantíssimo. Só que elas passam por essa etapa de JavaScript e aí sim eles emendam na parte de back-end e front-end. Como o JavaScript ele é uma base, você consegue trabalhar com os mais populares frameworks de front-end do mercado. React, Angular e Vue, certo? E ele é a base também do Node.js para você trabalhar com back-end. Então, o pessoal consolida muito nessas linguagens. A maioria das vagas e a forma mais fácil de um brasileiro conseguir uma vaga internacional para trabalhar sentado do seu conforto do seu lar, eu gostaria de falar que, assim, eu gostaria de falar que não fosse, porque eu amo PHP, tá no meu coração, tá? Porém, é o Node. Ele tem uma abertura muito grande. E outra, eu encaro o Node como uma linguagem de programação que ela é. Eu não diria que ela seria a primeira a você aprender, tá? Eu gosto de utilizar o Node como uma linguagem paralela. Primeiro, quem veio do Java e migra para o Node, ele se dá muito bem com frameworks como o Nest.js, por exemplo. Pessoas que vieram do PHP, como eu, e migraram para o Node, essas pessoas vão se dar muito bem com o Express, com o Koa, com outros frameworks também. Então, assim, ele abrange muito bem para profissionais que já estão na área. Eu gosto de refutar um pouco disso, tá? E eu não acho que o Node seria uma linguagem de entrada, tá, para programação. JavaScript, perfeito. A pessoa, quando vem com a base do JavaScript e quer migrar para o Node, maravilha. Ou a pessoa já vem com uma base de back-end de Java ou próprio C Sharp, Python, perfeito. Agora, entrada, não, tá? O maior motivo é esse, porque realmente lá fora, se a gente for olhar para o mercado lá de fora, o mercado é enorme. A gente não está falando do Brasil. O Brasil é grande, o Brasil é enorme, né? O Brasil é imenso. Só que quando a gente compara com o resto do mundo, a gente está falando de, sei lá, vamos dizer que 5% das vagas estão no Brasil. Todo o restante está lá fora. E não é um bicho de sete cabeças conseguir uma vaga lá fora. Conheço muitas pessoas, muitos desenvolvedores que, com níveis bem mais baixos, 2 aninhos de JavaScript mais Node já conseguem trabalhar lá fora no mesmo patamar que os próprios gringos que aprendem a linguagem já nativamente, sabe? Então, meu potencial, o potencial do Node no mercado, para mim, é o seguinte: lá fora, ele vai se popularizar aqui no Brasil daqui a pouco tempo. A gente tem experiências de alunos nossos daqui da COT já utilizando o Node em projetos gigantes. Pode falar? Pode.
Então, assim, a gente tem alunos como o Kobe, Comitê Olímpico Brasileiro, que foi minha última aula que eu dei aqui dentro com o professor da COT. E foi engraçado ver que foi a primeira vez que eu vi uma empresa gigante, o Comitê Olímpico, utilizando o Node como linguagem principal aqui no Brasil. Isso para mim foi um abrir dos olhos. Opa, tá chegando. Só que enquanto ele tá chegando aqui, a gente já pode começar a se preparar onde? Lá fora. Por que não? Tá? Então a gente pode pular a barreira da língua que eu digo língua falada, tá? Que é inglês, mas dá pra gente se comunicar. Todo mundo que mexe com TI, infelizmente, tem que mexer com inglês, não vai ter como fugir disso. E eu consigo ver que o Brasil ainda não está tão preparado ainda para o Node. Mas se a gente se preparar, nós brasileiros, começarmos a se preparar com o mercado lá de fora, para trazer lá de fora tecnologia de ponta para aplicar aqui no Brasil, a gente pode fazer um belo estrago no mercado internacional aí, utilizando. É interessante essa sua visão, porque assim, como o meu contato maior são com as linguagens mais clássicas, né, pelos anos de COT e tal, o Java, o C Sharp e agora o Python, assim, quando eu olho para o mercado Europa, por exemplo, eu vejo muita oportunidade na área de C Sharp. E quando assim, eu olho para a América do Norte, assim, o Java ainda está muito forte, né, mas em paralelo ao C Sharp lá. E talvez por o meu olhar seja para isso, né? Eu não. Engraçado que assim, as pessoas não comentam comigo, e talvez não comentem até por isso também, né? Essa crescente do Node. Ou talvez o tamanho da empresa e do projeto. Você acha isso? Que assim, os projetos não são tão gigantes e não estão em empresas tão grandes, tão consolidadas? Vou te dar o ponto Ou não, tô exato. errada, Você né? falou o ponto certinho, que é o seguinte: Java, C Sharp são linguagens clássicas, tá? O que acontece com linguagem clássica? Você vai trabalhar em um ambiente clássico. O que quer dizer esse ambiente clássico? No geral, não tô generalizando muito pessoal aqui, tá? No ambiente clássico você vai ter um horário de 8 às 6, você vai trabalhar com calça jeans, você vai estar dentro do escritório com outras pessoas, com um chefe e tudo mais, tá? Node não tem muito isso. A gente trabalha muito com startups, então são empresas nascendo, ou são fintechs que são um hub, é um pedaço de um hub de uma empresa, tá? Então o JavaScript atualmente, não só lá fora, até aqui dentro do Brasil também, eu tenho visto uma abertura para pessoas. É muito contraditório, né? Porque eu estou falando que o JavaScript com o Node ele não é uma linguagem de entrada. Porém, se você quiser entrar no mercado internacional, por exemplo, JavaScript e Node seria perfeito. E você não pode ser muito bem uma pessoa que está acostumado demais com o trabalho clássico, tá? Então, o que eu vejo? O Java e o C Sharp, você vai conseguir abertura do mercado internacional? Vai. Só que é muito mais difícil, porque é um ambiente ainda muito fechado, para ter uma mente aberta para falar, eu quero um brasileiro, porque ele tem algo técnico que eu preciso para minha empresa. Não, eles querem um funcionário, eles vão preferir treinar esse funcionário para que esse funcionário dê vazão lá dentro. Então, quer desbravar mercado? Tem que sair um pouquinho do clássico e começar a olhar o mercado de uma outra maneira. Você vai ter que se vender de outra maneira. A gente não está mais falando só de entrega de currículo. A gente está falando de entrega de performance. Eu consigo performar melhor no Node para poder te entregar isso que você precisa e eu vou trazer tanto de dinheiro para tua empresa. O Node é esse que é o tipo de conversa que nós temos com o mercado. Então eu não consigo... Tanto que assim... falar que Vitor dá aula, Vitor trabalhou em N projetos, Vitor já fez isso, Vitor fez aquilo, isso para o mercado e nada é a mesma coisa. No meio de uma entrevista em Node, o que eu mais vejo é o seguinte: vem o entrevistador, que geralmente, quando é a pessoa técnica já do projeto, ele vem e fala o seguinte: ó, eu tenho esse problema. Como é que você resolve esse problema para mim? A maioria dos programadores clássicos, o que eles vão fazer? Olha só, eu não vou te dar a resposta, porque vou resolver um problema da tua empresa aqui enquanto a gente está sentado. As vagas que eu tenho visto, acho que pelo menos eu consigo entrar, que eu trabalho ali junto com... que eu consigo, né, performar dentro das empresas, geralmente é em cima disso. É fora do clássico. Então a gente está numa conversa aqui que bate um pouco, né? Porque a gente está falamos bastante de Python, que atualmente é a linguagem número 1, top 1 do mundo, tá? Não é só o Brasil, é top 1 mundial. A área de dados crescendo absurdamente por causa da IA. Temos C Sharp e o Java, que você não vai ficar desempregado nunca. Você vai conseguir sempre alguma coisinha ali dentro. Inclusive, é uma ótima porta de entrada. Há pessoas ainda interessadas em estudar Java para começar a trabalhar com Java, com C Sharp e tudo mais, porque o mercado é absurdamente enorme, tá? Com empresas altamente consolidadas no mercado, de 20, 30 anos já no mercado. Mas há aqueles que fogem da curva, que são aqueles profissionais que não conseguem ser tão clássicos assim. Tem que ser um pouco... não dá.
Então, para esses profissionais que eu quero entrar na programação, só que a minha forma de trabalho não funciona muito bem para isso. Tá aí. Node.js é uma maravilha para isso. A experiência que eu tenho dos alunos que migraram, né, hoje não moram mais no Brasil e estão fora, eles estão com as linguagens clássicas. Ou eles estão em Java ou eles estão em C Sharp. É claro que tem projetos em paralelos que eles vão para JavaScript. Isso é óbvio, porque é uma tendência de mercado mesmo, não tem como voltar, né? Mas assim, o carro-chefe da contratação ou foi ser programador, né, para atuar num projeto que já existia de legado, tal, legado, falar de Java e C Sharp como legado é engraçado, né? Porque legado era COBOL, mas assim, eles estão nesses projetos e estudando, sim, o JavaScript, né, o Node, o Python, porque assim, o programador ele jamais pode parar, né? Então, quando ele tem uma linguagem consolidada, ele tem que entender o que está vindo de onda, porque pode acontecer de realmente, né, vir com uma força aí, igual a gente vê o Python e vê o próprio Node crescendo, né? Eu até falei contigo, Vitor, assim, de a gente ter esse curso na COT, e assim, é um curso que a gente demorou a rodar ele, né? Porque o mercado ele não consumia aquele curso. E hoje em dia, assim, tem uma demanda de verdade para Node, né? Eu recebo pessoas perguntando sobre o curso de Node, interessadas, querendo saber, porque já estão olhando para vagas nesse sentido. Então, assim, dentro do mercado brasileiro, a gente também tem esse crescimento. E, Sérgio, me fala então, né? Vamos falar aí. O Sérgio vai ter que falar de Java e C Sharp, mas fala um de cada vez. Puxa a sardinha para o Java e depois você faz o mesmo com o C Sharp. Porque o coração dele teoricamente é 50-50, mas eu não sei se o coração é 100 e a mente é 100 e cada um tende para um lado. Então, fala pra gente, né? Por que o aluno deveria estudar C Sharp e depois por que ele deveria estudar Java, enfim. Sim, sim. Em relação ao Java e o C Sharp, que são as linguagens que hoje eu tenho oportunidade de lecionar na COT, eu sempre falo o seguinte, que como o Sérgio Luiz falou, o Vitor falou, né, são todas linguagens orientadas a objeto. Então a gente parte do princípio que o aluno ele vai começar em lógica de programação, então ele vai aprender os fundamentos de base de lógica, e dali ele tem que aprender uma linguagem orientada a objetos. O JavaScript hoje é orientado a objetos, o Python é, assim como o C Sharp e o Java são. Do ponto de vista do C Sharp e do Java, você tem alguns pontos que são, por exemplo, como a Fernanda falou, você tem muita coisa, tem o legado, ou seja, tem muito sistema no mercado até hoje com sustentação feito em Java e .NET, que precisa aí de manutenção, precisa de sustentação. Então é um mercado que vai estar aí sempre rodando. Tem muita coisa nova, porque a gente até falou já em outro podcast, né? O Java, aí falando um pouquinho do Java, né? Existe aquele Java da faculdade, aquele Java que você vê, né, na faculdade, que é um Java de 20 anos atrás, que na época que eu estava na faculdade já não era bem visto. Né? Já tinha 20 anos. Exatamente. E o Java hoje que a gente usa no mercado, que é um Java moderno, que é um Java que usa frameworks que você reduz. Tem um termo que a gente usa em programação que a gente fala que é a famosa verbosidade do código, que é o seguinte, é você escrever muito código para fazer algo muito trivial, entendeu? E você pega um Python hoje, você escreve muito pouco código, e aí isso encanta, né? O programador fala, poxa, enquanto que eu tô aqui no Java sofrendo, o cara no Python ali não usa nem chave para indentar código, entendeu? O cara já faz direto. E hoje no Java você consegue, usando frameworks e bibliotecas, equiparar isso um pouco, entendeu? Na verdade, equiparar bastante, porque na formação Java na COT, a gente consegue mostrar para o aluno que o Java é uma linguagem tão moderna e ágil quanto é, por exemplo, o Python, entendeu? E até mesmo o JavaScript em termos assim de velocidade de aprendizado e velocidade de desenvolvimento. E uma coisa legal de falar também é o seguinte, por exemplo, o que mudou hoje no cenário das empresas, né? A maneira como você faz sistemas. Os sistemas hoje são feitos de maneira muito distribuída. Você usa muito hoje a arquitetura de integração. Então isso faz com que às vezes o aluno ele entre numa empresa como desenvolvedor Java, mas daqui a pouco, por quê? Porque ele está trabalhando de repente numa API, né, num braço ali do sistema da empresa dele que é Java. Mas daqui a pouco ele precisa pular para um outro projeto da mesma empresa que é Python, ou um outro que é Node, ou um outro que é .NET.
Então a gente fala muito que você está Java, você está Python, você está Node, você está .NET. Entendeu? Antigamente, uma primeira empresa que Eu eu sou. trabalhei com desenvolvedor, a empresa, ela rodava Java. Eu trabalhava no BNDES, alocado no BNDES. Na época lá, tinha COBOL, tinha Assembly, mas de linguagem orientada a objeto era só Java. Por quê? Porque os sistemas, na época, eles eram feitos, como a gente fala, né, de maneira monolítica. Ou seja, é um sistemão, uma coisa só, entendeu? Java. E hoje não é assim. Hoje a gente trabalha com integração, trabalha com arquitetura distribuída. Então, por que eu tô falando isso? Porque o Java e o .NET são uma porta de entrada hoje muito boa para o aluno que está querendo começar na área de desenvolvimento, ele partindo de lógica e tendo uma base muito boa de lógica. E na COT o aluno já aprende lógica em JavaScript, o que é um passo a mais, porque se ele vai se formar como um desenvolvedor full stack, seja em Node, em Python ou Java e .NET, ele tem que saber o JavaScript. Isso aí é a base para qualquer carreira full stack que ele for seguir. Então ele já aprende a lógica em JavaScript e dali ele vai escolher qual é a linguagem que ele quer estudar para entrar no mercado. Tem mais mercado de Java ou .NET do que das outras? Foi o que a gente falou, depende muito. Depende de onde você quer atuar, se é Rio, se é fora do Brasil, entendeu? O ponto é que eu acho que tanto o Java quanto o .NET, eles te dão uma base muito sólida de orientação a objetos. Porque você aprende ali conceitos de OO que, às vezes, em linguagens mais novas, esses conceitos estão muito implícitos. Estão muito, assim, nas entrelinhas e você não precisa muito saber algumas coisas. Coisa que no Java e .NET, não. Você, em orientação a objetos, você vai saber o que é uma sobrecarga de método, uma sobrescrita, um polimorfismo, uma interface. Coisa que, às vezes, em outras linguagens, você, às vezes, até isso tá ali na entrelinha, mas você não acaba falando muito disso, sabe? Então ele dá uma bagagem muito boa. Eu falo que o aluno que aprende Java ou C Sharp, ele depois programa orientado a objeto em qualquer outra linguagem, entendeu? Porque ele vai ter uma curva de aprendizado muito mais rápido. Não que o contrário não aconteça isso, sabe? Mas se ele começa numa linguagem que é claramente uma linguagem, entre aspas, um pouco mais trabalhosa, em termos de exigir, né, um pouco mais de esforço ali do aluno, quando ele pega outra linguagem, ele geralmente vai numa curva de aprendizado mais rápida. E aí, falando um pouquinho de cada um, né? O Java, ele hoje é um mercado muito grande em termos de Brasil, em termos de exterior também, como a Fernanda falou. É um mercado que ele está sempre precisando de devs de todos os perfis. Você tem o perfil hoje do júnior de Java, que já tem que entrar no mercado sabendo o que tem de mais novo aí de Java, como Spring Boot, né? Já tem que ser um full stack, já tem que saber muitos padrões e boas práticas. Porque não é só você saber a linguagem hoje. Tem que saber hoje arquitetura, tem que saber padrões, tem que saber programar da maneira correta. Então tem esse perfil. Tem o perfil também do sênior de Java, que é um cara que tem que também conhecer muita coisa antiga de Java, porque ele vai pegar, às vezes, muito sistema que precisa de sustentação. Ele vai, às vezes, pegar um projeto Java para fazer refatoração daquele projeto, que é pegar esse monolito e quebrar ele em APIs. Entendeu? E aí, quando você quebra em APIs, você pode diversificar. Você pode também, eu vou fazer um Node para resolver tal coisa, um Java aqui para isso, um .NET para aquilo. Entendeu? Então, tem o sênior, tem o pleno, tem o júnior, tem mercado. E o .NET também, o C Sharp, não fica muito longe disso. O aluno que vai seguir a carreira de .NET, ele vai fazer os mesmos passos. Lógica de programação, C Sharp, orientação a objetos, full stack, com a parte de banco de dados, como o Sérgio Luiz falou, que também é importante, porque para ele ser full stack, ele tem que dominar banco de dados, back-end e front-end. E como o Vitor falou, ele vai chegar numa entrevista e a pessoa vai falar assim, tá, eu tenho um problema aqui assim, 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 como é que você resolveria isso? E aí ele já tem que ter base de arquitetura, ele tem que ter base de padrões. Ele fala, não, aqui a gente pode implementar uma solução com tal padrão, a gente pode criar uma API para isso, que vai conversar com uma outra, que vai jogar numa mensageria, vai passar isso por uma fila, vai pegar do outro lado. Então ele já tem que ter essa base. Eu falo porque a gente tem a formação de Java e C Sharp na COT, né, Fê? Há praticamente 18 anos desde que a COT, né, foi fundada. Mas a gente vem sempre mudando, né? Então, eu pego hoje o que bota assim, o que há 5, 6 anos atrás era o arquiteto, era o curso de arquiteto de Java, hoje é praticamente o developer. Sabe? Por quê?
Porque hoje o mercado está cada vez mais exigente. Então, coisas que há anos atrás a gente considerava como conteúdo de um sênior, hoje já é um conteúdo de um pleno, que é o perfil do developer, é formar o aluno no nível pleno, júnior barra pleno, entendeu? E aquilo que a gente coloca hoje como conteúdo de arquiteto é muita tecnologia nova que surgiu nesses últimos anos, entendeu? Então, é uma coisa que está em constante, não para, né? Está em constante evolução. E o importante é isso, acho que é a gente tentar sempre acompanhar o mercado para o nosso aluno poder estar sempre, né, aprendendo o conteúdo mais atualizado possível que ele precisa para trabalhar com a linguagem, entendeu? Mas também entendendo isso, né, que hoje você tem essas integrações. É comum na COT o aluno, por exemplo, que entra no mercado como programador Java e depois ele fala assim, agora eu preciso fazer .NET. Mas por quê? Porque na empresa me colocaram para o projeto .NET. Aí a gente pensa assim, poxa, mas não é uma coisa totalmente diferente da outra? Não é. Porque a mesma bagagem que ele tem do Java, de padrões, de arquiteturas, ele vai levar para o .NET. Ele vai levar para o Node, ele vai levar para o Python, entendeu? Então, hoje é muito mais fácil você transitar entre as áreas, entendeu? Você vai escolher uma área para você aprender e ser o melhor especialista nela. Mas depois só o mercado que vai dizer para onde você vai. Tanto que é muito difícil hoje você pegar. Foi o meu caso, né? Eu comecei com Java. Aí depois o mercado me levou para C Sharp. Aí depois eu fui pegar Node também. Hoje eu também dou aula de Angular. Acho que todos os professores da COT, né? Acabam, né, sendo sempre. O mercado vai levando a gente para essas outras áreas, porque hoje é muito isso, né? Os sistemas hoje eles são muito diversificados, né? Você não tem mais um domínio de uma linguagem só dentro de uma empresa, né? A empresa trabalha com um monte de linguagem, com um monte de sistemas, com um monte de APIs diferentes. E aí você entra para trabalhar em um projeto, né? O teu tech lead vê que você é um cara muito bom e aí te coloca num outro projeto e você que se vire para estudar aquela linguagem. Mas como você tem base, você consegue aprender rápido, entendeu? E aí do Java para o .NET, para o C Sharp, para o Python, para o Node, para o PHP. Por isso que eu acho que todas essas opções que a gente tem hoje na COT para o aluno são opções que vão botar ele no mercado, entendeu? Agora, o mercado é que vai dizer para onde ele vai, aonde a maré vai levar ele depois, entendeu? De repente ele vai vir do PHP para o Java, do Java para o C Sharp, e não tem aquela coisa de falar, eu não gosto, né? Antigamente tinha isso, né? Eu sou de .NET, não gosto de Java. Não existe isso. Espera vir uma vaga te pagando bem para ver se não vai adorar Java também, entendeu? Não tem isso, é tudo uma questão de... E a gente tem que ser profissional, né? A gente não pode falar, não vou trabalhar porque eu não gosto dessa linguagem. Não existe isso. Nada a ver isso. Entendeu? Tem nada a ver isso. Você tem que pensar que a linguagem é uma ferramenta. A solução é você. Eu no PHP, não, brincadeira. Isso você pode tava usar. demorando. Eu tava só esperando. Até a Fê perguntou, né? Coração é dividido Java e C Sharp. Não, hoje em dia, eu não tenho tempo de estudar Python ou Node e me aprofundar no nível do Sérgio e do Vitor. Mas com certeza, se tivesse oportunidade, eu também estudaria, porque programação daqui a pouco o que a gente está falando aqui vai virar museu também, então a gente tem que estar sempre estudando. Não tem o que fazer. E uma coisa que eu percebo bem legal na COT, né, é que como não tem essa rivalidade das linguagens, vocês repararam que todos vocês têm o mesmo discurso que quem vai mandar de verdade é o mercado, né? Então, se ele está dentro de uma empresa, ele entra com uma linguagem e lá a empresa vai apresentar outros desafios, outros projetos, cabe a essa pessoa estudar para poder entregar tão bem quanto ela entregava naquela linguagem. E aí, eu percebo assim, muitos alunos, né? Hoje o Vitor, ele tá com um aluno fazendo Node que veio do C Sharp, do Sérgio, entendeu? Então, assim, eu percebo muito isso. E os próprios alunos antigos que retornam para a COT, às vezes eles voltam para se atualizar, não naquela carreira, né? Fez full stack e aí vai fazer arquiteto. Não, ele fez full stack numa linguagem e ele cai na outra linguagem para poder se atualizar e seguir seguir a tendência do mercado. E como tem o Python, né, tem essa pegada aí de você programar menos, ou escrever menos código, né, programar menos. Você vai programar muito também. Mas, assim, eu percebo essa atualização, sabe? O aluno, ele vai estudando sozinho, na verdade, o profissional, né, que ele já foi aluno lá atrás, então ele vai estudando sozinho,
mas tem uma hora que se ele quer aprender muito mais rápido para estar se colocando rapidamente naquela nova linguagem, ele voltar na COT, fazer aquela tecnologia com vocês, guiando eles, ele vai fazer muito mais rápido, né? A gente vai falar aí de fazer um Python em 3 meses, coisa que se ele ficasse estudando sozinho, quanto tempo ele levaria para atingir aquele objetivo? A gente está falando de profissionais que já estão alocados com uma linguagem mais clássica. É muito mais rápido chegar e sentar na frente do Sérgio, né? Do Sérgio Luiz, para poder aprender o Python e estar performando em 3 meses, do que ficar tentando estudar sozinho achando que vai chegar lá. E programando em paralelo com a linguagem antiga, né? Com a antiga na carreira dele, né? Não que seja antiga. Então, assim, a gente recebe muito aluno antigo com esse olhar de voltar para se atualizar. Porque ele sabe que a nossa entrega é muito boa. Então, ele performa muito mais rápido e ele investe nele. Eu percebo muito o legado desses alunos, né, que são bem fiéis mesmo, e aí é muito interessante, porque mais de 70% das matrículas são de alunos que já foram alunos. E não só os que estão iniciando carreira, que vêm do lógica, passam pelo banco e depois vão para o Full Stack. Não, pessoas que fizeram Full Stack há 10 anos atrás estão retornando para se atualizar. Né? Só esse mês a gente teve mais de 4 alunos nesse caso, sabe? E quando o aluno ele já comprou uma tecnologia na COT, ele fez C Sharp e ele quer voltar para se atualizar no C Sharp, ele tem 50% de desconto. Então, é como se a gente desse, né, uma garantia de atualização. Assim, isso funciona para todas as linguagens, para o Python, porque o Python é mais novo, então a gente não tem um aluno de 10 anos atrás para se atualizar em Python. Mas se a gente tivesse, ele tem essa chance na COT, né? De quando ele compra um curso, passou o período lá do refazendo, ele pode retornar com 50% de desconto. Que a gente entende que uma vez que ele teve acesso àquela tecnologia através dos nossos professores, cabe a gente ajudar ele nesse processo contínuo de aprendizagem, né? Ele se atualizando dentro daquela linha. Pode falar. Não, eu tive um aluno, inclusive, na turma atual da noite, turma de segunda e quarta noite, que ele foi nosso aluno de Java já, acho que há mais de 10 anos. Uhum. E aí ele entrou no mercado trabalhando com Java. Só que ele, por conta do mercado, ele acabou indo para outra. Ele perdeu o contato com Java e foi programar em outra linguagem, não lembro agora qual era. E aí ele voltou agora, porque ele falou: Sérgio, eu saí da empresa, não estou mais lá, mas eu quero voltar para o Java. E aí ele, com 50%, ele está refazendo o curso. E na aula mesmo ele fala: Sérgio, esse Java que você está me ensinando agora em 2024 tem nada a ver com aquele Java de 2013, 2014 que eu estudei. Eu falei: esses conceitos que você está vendo hoje aqui eram os avançados há 10 anos atrás. E fora muita coisa que nem existia. Então, como a Fernanda falou, você fica sempre se reciclando. E o aluno da COT, ele pode voltar depois e se reciclar e refazer um curso com essa oportunidade de 50% de desconto, porque muitas das vezes, né, o mercado tira ele daquela linguagem que era a linguagem do coração dele, ele começou a estudar, e aí quando ele, né, vê, ele fala: não, eu quero voltar, quero aprender Java de novo. Aí ele volta, consegue se atualizar, mas aí é aquela coisa, né? Ele vê um Java que ele fala: caramba, sério, aquilo que tu escrevia antes, pra caramba, tu só faz isso agora. Eu falo: eu só faço isso, entendeu? E aí é numa dessa que a gente fala: tá vendo como é que o Java não deixa nada a desejar uma linguagem hoje mais moderna, entendeu? E uma coisa interessante é que no Python, falando de ex-aluno, né, eu vejo um movimento muito crescente dos pais que se formaram na COT como dev, estarem trazendo seus filhos para estudar Python. Que não é a linguagem de mercado dele, mas eles vislumbram, né, que é do filho. E aí o Sérgio recebe, né, muito filho de ex-aluno com essa pegada de fazer Python, né? Claro que o Sérgio Mendes também tem filho de ex-aluno fazendo Java lá, mas assim, a gente vê esse movimento dos pais estarem preocupados, né, em estar atualizando os filhos, estar colocando eles dentro do mercado, porque querendo ou não, é um mercado muito promissor, né? Um retorno sobre o investimento muito bom, comparando a as outras áreas. É claro que você vai ser um bom profissional em qualquer área se você se dedicar e for um bom profissional.
Mas como o caminho da galera que a gente conhece é TI, né? Então, assim, a tendência é levar o filho para trabalhar com TI também, né? A não sei que que ele odeie totalmente, mas mesmo assim a gente tenta ainda. E tem aqueles filhos que são desgarrados, né? Porque, por exemplo, a minha história foi mais ou menos isso, né? Eu fui aluno da COT há 13 anos atrás. Então, assim, um dos exemplos, se alguém quer um exemplo aqui, seria mais ou menos esse. Por causa da COT, eu consegui essas aberturas que eu tive no mercado. Não estou dizendo que, nossa, foi porque eu tive os melhores professores. Sim, claro, eu fui professor. Meu professor foi o David, que hoje em dia é um paizão para mim até hoje. E ele conseguiu me guiar muito bem na profissão, tá? E a maioria das coisas que eu aprendi para mercado foi dentro da COT. Vejam bem, para mercado, tá? Minha faculdade foi ótima, eu me formei na Cândido Mendes, tive ótimos professores, sou amigo pessoal da maioria deles até hoje. E eu posso garantir, a aula de Java que eu tive lá fez eu ter pavor de Java, mas pavor, até hoje. Eu tô sentado perto de um cara de Java aqui do meu lado, eu tô meio assim, olha... Porque assim, me deu trauma, tá? Foi trauma que eu tive na faculdade, na saída, tá? Porque era necessário passar uma ementa. E o meu professor, ele falava exatamente isso. Vitor, eu preciso te passar uma ementa, eu não preciso te ensinar a programar Java. Meu problema agora é esse. Ele fechava a aula, ele sentava com a gente um pouquinho, pô, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o Java é bom, gente, ó, senta aqui. Só que era o pós-aula, tá? Porque durante a aula ele não podia mostrar aquilo, entendeu? Então aquilo ali foi me assustando muito no mercado. Tanto por aí que o PHP abriu as portas. O PHP pra mim foi como é que eu posso dizer? O famoso pagador de boleto, tá? Vamos jogar limpo aqui. Pra aprender o PHP da forma que o David me dava as aulas, eu vou ser sincero, eu não lembro das aulas dele. Mas eu lembro da sensação que eu tinha durante as aulas, assim, ó. Eu tô sentindo que eu tô aprendendo algo que eu vou usar daqui a pouco. Eu posso sair daqui, desligar essa aula, ir pra casa, ligar meu computador e, ó, dá pra sair um produto daqui. E foi verdade. Tanto que, logo depois das aulas que eu tive com o David, eu criei meu primeiro produto, consegui botar no mercado, e ele abriu minhas portas pro resto do mundo, tá? Então, assim, quem que seria Vitor, né? Seria o quê? Mais um... Não vou falar mal de PO, PM, essas coisas não, mas eu seria mais um cara de produto, talvez, que não teria usado a parte de desenvolvimento em si, porque estaria trabalhando ou com infra ou produto, por causa da minha experiência que eu tive, aquela primeira porrada no Java ali, dentro da faculdade. A Cote foi falando, não, vem cá, tem outras maneiras, tá? Vem cá, deixa eu te mostrar um pouquinho de mercado. E tá aí, ó, hoje em dia eu tô com vocês aí. Do lado de dois monstros aqui, podendo falar sobre isso. Aproveita, Vitor, e fala pra gente, né, do PHP no mercado atual, desses frameworks todos que surgem aí, né, na parte já de OO, que o PHP traz. Sim. A gente recebe eu recebo muito pedido de proposta na área do governo, e o PHP é muito forte nesse segmento. E aí eu sempre peço socorro ao Vitor, né? Vitor, vamos fazer uma proposta aqui do framework que eu nunca ouvi falar na vida. Aí o Vitor, não, tá tranquilo, me dá 5 minutos. Eu falei, então vai lá. Verdade. Olha só, o PHP é o seguinte, o PHP ele foi queridinho do mercado há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu fiz uma busca rápida aqui. Atualmente, nós temos 82% dos sites ainda estão em PHP, porém, apenas 5% são criados desde 2020, apenas 5% são sites novos criados em PHP. Então a gente está falando o seguinte, é um mercado que já consolidou, ele já achou seu break-even, falando bonitinho aqui, então assim, já chegou ao ponto dele de se mostrar no mercado e falar, ó, eu também existo, né, senhor Python? Eu também existo, eu tô aqui também. Só que o PHP... ele teve um gigante problema no começo, que foi algo sobre liberdade. Desenvolvedores vinham de Java e C#, eu estou falando de um projeto mais ou menos de 20 anos atrás, a galera vinha disso, com toda aquela necessidade de você ter que tirar a certificação para poder trabalhar, você ter que injetar uma grana muito forte em cima daquilo. Foi aí que o PHP falou, olha só, não quero nada disso de vocês não, eu quero programador no mercado. Eu vou mostrar para vocês sintaxes simples, tá? Muito mais simplificada do que era na época do C# e o Java da época, tá? De 20 anos atrás. Vou mostrar uma sintaxe simples que você vai conseguir fazer. Você vai deixar a tua criatividade rolar. É ótimo isso? É maravilhoso. Só que criatividade demais dentro do âmbito do desenvolvimento tende a ser problemático quando a gente fala de quê? De grandes empresas. Nisso, o PHP estrutural ficou anos no mercado, anos. O que quer dizer o PHP estrutural? Era o PHP que o Jorge sentava e falava, vou criar um framework chamado Frodo PHP. Sim, eu já trabalhei com um framework chamado Frodo PHP.
E esse framework foi criado por Jorge, que o Jorge sentado na cabeça dele lá, e fez um framework, botou numa empresa e simplesmente a empresa era uma empresa do governo. Sem documentação, sem padrão, sem nada. E como é que a gente coda em cima daquilo? Como é que a gente dá manutenção nisso, né? Então eu vi um boom acontecer em cima desses, vamos dizer, frameworks, códigos criados por essas pessoas, em cima do PHP puro, para poder gerar conteúdo. Final das contas, chegou um tal de Laravel no mercado. Isso aí, o Laravel foi o... É assim, hoje em dia eu bato no peito para falar. É o framework mais maravilhoso que eu já vi na minha vida. Ele é parecidaço com o On-Rails do Ruby, então assim, ele pegou uma base do On-Rails ali, ele captou tudo que foi o ORM que o mercado tinha, Doctrine, sei lá, aquele Eloquent, ele foi pegando toda essa base de ORM, aglomerou dentro dele de um carequinha, cara, lá, acho que é da Alemanha ele, o dono do Laravel, na pessoa que criou o framework. E, sinceramente, eu não consigo pensar em um projeto PHP nascendo hoje que não seja dentro do guarda-chuva do Laravel. O que quer dizer o guarda-chuva do Laravel? Ele ficou tão grande que praticamente ele consolidou o mercado. Não sei se vocês já viram em certificação PHP, quando você vai tirar a certificação, tá numa empresa chamada Zend. Viu isso? Então, a Quat tinha. Eu fiz um curso de Zend, bota aí 3 anos atrás aqui dentro. Eu fiz um curso de Zend aqui. E a certificação do PHP é toda em cima do Zend. Por quê? O Zend até então seria o queridinho do mercado. Mas sabe que um negócio engraçado, né? Sabe o tal do Flow do PHP criado pelo Jorge? Aconteceu algo semelhante com o Laravel, só que o cara fez um framework tão bem feito, mas tão bem feito, o negócio funciona tão bem. Assim, é uma abertura para júnior, para galera que quer aprender a codificar, quer aprender alguma coisa ali, para trazer esse povo para o mercado. E as empresas começaram a olhar e ver que tem uma, como é que eu posso dizer, poderiam confiar no PHP como uma linguagem principal de uma empresa do governo, como, por exemplo, o Ministério da Cidadania. Eu tenho ex-alunos, Filipinho, ele foi aluno meu de Laravel dentro da Quat. Um pouquinho do histórico dele. Eu conheci ele, era Uber, e se formando no último período de engenharia, não, de matemática computacional, na faculdade lá de, não sei, cara, lá do interior. Esqueci o nome da faculdade, é Federal. Uber, o cara veio fazer um curso, né, da Quat, porque eu encontrei com esse cara no mercado, ele falou, não, eu tô aprendendo um pouquinho de programação e eu comecei a gostar. Tô começando a gostar disso. Ah, e tu faz o quê? Não, sou Uber. Beleza, tudo bem. Maravilha. Deixa eu ver como é que é você no mercado, né? Coloquei ele dentro de uma empresa, que a gente dava consultoria dentro dessa empresa. Consegui alocar ele lá dentro. Falei, vamos ver como é que esse garoto é. Passava uma demanda, o garoto fazia. PHP, né? Com Laravel. Passava outra demanda, explicava um básico. Fazia. Opa. Já acordou na vida? Ele não. Então, tem um cursinho, um lugar legal? Eu fazia curso há um tempo atrás, que o pessoal me chamou para dar uma aula. Quer vir comigo? Só para você fazer uma aula lá dentro? Para você ver como é que é e tal. Vou fazer sim, vou estudar isso aí. Final das contas, encontro o garoto no Ministério da Cidadania, trabalhando com PHP lá dentro. Laravel como base Laravel. Trabalhando como pleno, com 1 ano de experiência. Você vê assim, o quão rápido, não vou dizer que foi o mérito Vitor, tá? É mérito da ementa que a Quat me auxiliou a montar, mas, obviamente, o total força que esse garoto tinha no mercado. E hoje em dia ele está batendo de frente em vagas comigo, em Laravel, assim, de uma forma que eu não consegui ver igual, tá? É um ponto fora da curva? Eu considero que sim. Só que é um ponto fora da curva totalmente alcançável, tá? Porque era uma pessoa que trabalhava de manhã, de tarde, de noite dirigindo o carro e ao mesmo tempo estava estudando ali. Então eu vi, não só eu como aluno da Quat, utilizando o PHP eu consegui chegar onde eu cheguei, eu vi também, estou vendo alunos hoje, de pouquíssimos anos atrás, se consolidando junto com o curso e desbravando o mercado. Isso aí para mim está sendo absurdamente demais, assim. É porque, assim, não tem fórmula, né? Assim, quer dizer, na verdade, a fórmula é praticar aquilo que vocês ensinam na sala de aula. Não é milagre. Tem o esforço, né? Tem o esforço, a disciplina que gera o resultado. Então, não basta sentar e assistir uma aula. A pessoa, ela precisa praticar para alcançar o que o Felipe, né, alcançou aí em tão pouco tempo. Tem alunos que eu sou a carrasca, né? Então, assim, eu sou aquela pessoa que vou puxar a orelha do aluno. E eu tenho uma listinha de alunos que acham que o fato de comprar curso é igual ter aprendido.
E essa listinha eu chamo para conversar. Entendeu? Porque assim, não adianta pagar um curso e não praticar aquela tecnologia, porque não vai ter o sucesso do Felipe. Entendeu? Não vai ter o sucesso do Vitor, não vai ter o sucesso do Sérgio Mendes, não vai ter o sucesso do Sérgio Luiz. Porque as pessoas veem, né, vocês, se inspiram em vocês, mas não fazem o que vocês fazem. Tanto como devs de mercado, né, como professores, porque todo mundo acha que é fácil, tudo é fácil. Virar dev é muito fácil, compra um cursinho ali, ou senta na cote, fica lá 96 horas assistindo o curso de um full stack, mas não pratica. Não vai chegar a lugar nenhum, gente. Não vai chegar. Tem que praticar, tem que rodar o código, tem que treinar, tem que repetir, né, Sérgio? Sérgio é bom em botar os alunos para repetir. Repetir, repetir. Então, tem esse esforço, sabe? Senão não vai chegar ao resultado que quer. E só complementando, Fê, você fala é muita verdade, porque assim, né, a gente, né, nós professores, a gente enfatiza muito isso. O aluno, ele tem 1 ano para refazer o curso. Porque a gente entende que, imagina assim, um aluno que está chegando hoje no Python, no Node, no Java, no C Sharp, ou qualquer outro curso da COD, ele vai fazer a turma dele, ele vai terminar a turma com um monte de lista de exercício para entregar, para terminar, projeto final para fazer, e aí o que ele vai de imediato fazer? Refazer o curso e continuar estudando. Por quê? Não são 96 horas de Java, são 96 vezes quantas vezes ele vai refazer. E aí, por que a gente fala isso? Porque hoje tu pega muito a galera queimando a área de dev, sabe por quê? O cara pega aí uma videoaula e bota ali, seja um dev Python em 24 horas. Aí Zero ele, to Hero. Oi? Conhece a termologia Zero to Hero? Pois é, Nossa, isso exatamente. Aí É ele, muito bom. ele pega Acho muito bom. Exato, ele pega um curso, seja um dev Python em 24 horas. Aí ele assiste aquele curso, ele às vezes nem praticou tanto. Ele assistiu, ele entendeu tudo que foi falado ali. Aí o que ele faz? Ele bota no LinkedIn dele, Dev Full Stack Python. Na hora ele bota isso no LinkedIn. Aí tá, o que acontece? Ele tá queimando a área dele. Porque depois você vai ver aí o mercado dando preferência para contratar pleno. Por quê? Porque não confia no cara que fala que é full stack júnior na área. Por quê? Porque ele vê um vídeo de 24 horas para aprender a ser um desenvolvedor Python e acha que sabe aquilo. Bootcamp. Exato. Então, ele tem que estudar. Foi o que a Fernanda falou, ele tem que estar na COD estudando, refazendo o curso. E principalmente, cara, com um professor, dando o feedback para ele, falando, olha só, você não está pronto ainda não. Você tem que me entregar ainda isso, isso e isso. Teu GitHub ainda não tem muito projeto. Só reprovar. Exato, exato. Por quê? A gente consegue, os professores, a gente consegue olhar para o aluno e ver quando ele está pronto. Porque seria muito desonesto se você pegar o aluno e falar, vai lá, faz uma entrevista, só que ele não está pronto. O que ele vai fazer? Ele vai ficar reprovado, vai fechar uma porta naquela empresa, entendeu? Então eu prefiro te falar assim, não, espera, estuda mais um pouquinho, refaz o curso mais uma vez, refaz a terceira vez, ou não fala, caramba, eu vou refazer a terceira vez, vai fazer a terceira vez, e aí quando você estiver pronto, aí eu vou falar, não, beleza, começa a se candidatar para as entrevistas. Pode botar no seu LinkedIn agora que você é um dev full stack. E não dá. Ele se engana, ele se queima e ele queima a profissão dele. Porque ele, né, assistiu uma videoaula, achou que virou um desenvolvedor. O aluno, ele é o produto do professor. Quando ele vai para uma empresa e ele faz uma prova e ele é reprovado, o professor reprova junto. Então, é de responsabilidade do professor garantir que o aluno esteja preparado para efetuar a prova. Então, reprovar ele não é uma negativa, é uma decisão positiva. Falar para ele que, não, você só não está preparado ainda. Uma hora você vai estar. Então, senta aí e estuda mais. Você estudou pouco, pô. Tem gente que já estudou 4 vezes mais que você e ainda está estudando. Então, continue estudando. Olha, vai chegar. Ainda não é agora, entendeu? Isso também hoje, em relação a essa dinâmica de querer aprender tudo muito rápido, é da própria nova geração, né? A nova geração, ela é muito imediata, né? Ela quer tudo para ontem. Ela é diferente da gente. A gente, quando entrou na COT, a gente fazia curso domingo, fazia curso sábado, estudava o dia inteiro.
porque a gente sabia que precisava de tempo para aprender. As coisas não eram... Você não aprendia em minutos, você aprendia em horas e dias. Então, a nossa métrica é diferente. É a métrica do... Não, eu vou fazer porque vai dar certo. Lá no futuro vai dar certo. A pessoa já entra pensando no passado. Pô, eu tinha que ter sido empregado ontem. Não, você vai ser empregado quando você estiver preparado. Então, essa geração nova e até a nova dinâmica do mercado, né? Não só a geração, mas a nova dinâmica do mercado faz isso, né? Faz com que o pessoal ache que as coisas vão ser feitas muito rápido e não vão. Em relação a desenvolvimento, programação, você vai precisar de um tempo para aprender. Tem até aquele exemplo que a gente usava muito em sala de aula, usava muito com o Sérgio, né? Quando a gente trabalhava junto no mesmo andar, que era a iluminação. Quando o aluno estava lendo o código e do nada ele entendia tudo o que ele tinha escrito. Há muito tempo ele só estava copiando o código. Aí quando ele do nada ele leu o código e entende tudo que ele escreveu e fala, não, agora eu entendi. A gente falava, agora você foi iluminado. Tocado, Entendeu? foi Agora você vai continuar, entendeu? Então, tipo, tem muito esse critério hoje das pessoas acharem que tudo vai ser feito em 5 minutos. Não dá, não dá. Eu faço a linha dura e sou o cara que dá as más notícias. E felizão. Eu simplesmente falo, não dá. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Pô, infelizmente, tu vai ficar aí mais um tempo aí. Senta aí, estuda aí, entendeu? Vai devagar. Não precisa estudar muito. Eu sempre oriento meus alunos a não estudar, tipo, 16 horas por dia. Isso é loucura. Teu cérebro não está preparado para isso. Estuda meia hora, estuda 20 minutos, só estuda com qualidade. A ideia é qualidade, não quantidade. Então não adianta você chegar na sala de aula e você não conseguir render nada porque você está preocupado com algo em casa. Não adianta você chegar em casa, abrir o computador e ficar 4 horas frente ao computador e não ter escrito uma linha de código. Então é mais fácil você pegar 20 minutos do seu dia e dedicar realmente à programação do que você tentar fazer 4 horas de um domingo que tua família toda tá ali te solicitando, te perturbando, te atrapalhando. Não vai chegar a lugar nenhum. Então eu falo muito para eles isso. Estudar com qualidade. Ah, Sérgio, eu só tenho 10 minutos. Então, faça esses 10 minutos valer como se fosse 10 horas. Somente isso, entendeu? E sempre orientando o aluno que... Tipo, a gente sempre orienta o aluno que é importante estudar a tecnologia fora da sala de aula, né? A sala de aula é só ela é o exemplo. O fazer em casa. É você chegar em casa, você abrir seu computador, você montar o seu ambiente, você refazer a aula, né? Não trabalho com exemplos de internet, de livro. Eu sempre falo para ele, falo, Sérgio, mas eu queria refazer aqui e exercitar em casa. Refaz o exercício, pô. Ah, mas eu queria pegar um exercício novo. Cara, se os exercícios que eu passei aqui já tá difícil, para que você quer os novos? Refaz aqueles que você já fez em sala de aula, porque esses você já conhece, esses você já tem um certo entendimento do que vai ser feito, para você pegar o enunciado, deixar de um lado, vir refazendo. Se errar, compara com o original para saber aonde você errou. Você vai ter vai ser muito mais proveitoso do que você tentar fazer novos, entendeu? Então sempre deixo isso bem claro com eles. Exato. Eu falo muito que a internet é um oceano de informação, mas é um oceano que você só molha a ponta do pé. Você muitas vezes não se aprofunda. Esse aqui é o problema. Às vezes hoje, né, a pessoa ela molha o pé no assunto, molha o pé no outro, molha o pé no outro, mas ela não se aprofunda em nada. Eu tenho um aluno, por exemplo, de Java, o Léo, ele é muito bom. Ele hoje está refazendo o curso pela 3ª vez na COT, em menos de um ano. E ele veio da área de música. Só que ele é um cara fora da curva na área de música. Ele toca vários instrumentos, ele lê partitura, ele toca instrumento de corda, instrumento de sopro e bateria. E sabe ler partitura disso tudo. Então, ele, na área de música dele, ele é um mega profissional. E ele, quando chegou na primeira aula de Java, ele falou para mim, Sérgio, eu não tô entendendo nada do que você tá escrevendo aí. Isso para mim é alienígena. Eu falei, sim. E se você me levar hoje para uma primeira aula contigo para aprender qualquer tipo de partitura, eu vou te falar a mesma coisa. Vou falar, não entendo nada disso. É eu lá em casa, né? O Flávio é de música, eu não entendo nada. E quando ele tenta me explicar, eu falo, gente, eu às vezes falo, não entendi, Exato. mas assim,
isso. É outro mundo, né? E eu falo pra ele, da mesma forma que você tá enxergando o Java assim hoje, quando você começou música, eu tenho certeza que você teve a mesma dificuldade para aprender a ler partitura. Só que você foi praticando, praticando, praticando. Hoje você olha uma partitura e você consegue entender o som por trás daquela partitura. É a mesma coisa com programação. Agora, tem que praticar. E o legal do Léo é que ele entende isso porque na área dele de música é assim. Se ele não pratica, ele não aprende. Ele reforça isso que eu falo nas aulas. Que ele fala assim, gente, se você pega hoje uma garotada mais nova que quer aprender um instrumento, que quer aprender ali a tocar um instrumento, ela não adianta ficar vendo vídeo no YouTube, não. Ela tem que pegar um instrumento e tem que aprender, tem que errar, tem que praticar, entendeu? Tem que entender como é que lê partitura, enfim. E a mesma coisa é com programação. Então, como a gente falou, não adianta você falar assim, eu comprei um curso de 24 horas, agora eu sei tocar violão. Não sabe. Você vai ficar um ano estudando. E mesmo assim, você ainda vai continuar a vida inteira aprendendo coisa daquele instrumento que você não sabia que existia. É a mesma coisa com programação. Entendeu? E a gente já teve na COT alunos, eu tive, no caso do Léo, músico, eu tive alunos da COT da área de medicina, de farmácia, eu tive alunos da COT de várias outras áreas que a gente pode sempre falar disso, né? Programação é prática. Igual eu tive um aluno, por exemplo, que ele estudava gastronomia, né? E aí ele falava mesmo, ele falava, Sérgio, ninguém aprende a cozinhar vendo um vídeo de chefe. Você pode pegar um vídeo de um chefe Masterchef te ensinando a fazer um arroz com feijão. Você vê o vídeo, você entende. Agora, quando você for fazer, tu vai errar. Tu vai perder o ponto, tu vai deixar queimar. Tu vai errar. Por quê? Você tem que praticar. Agora, errou, o que você tem que fazer? Volta e faz de novo. Volta e faz de novo. Pratica, pratica, pratica. Entendeu? Então, não tem como você mentir para você mesmo. Ou você tá num momento que aquilo para você faz parte da tua rotina, você abre ali o teu note, o teu computador e começa a montar projetos e começa a montar solução ali como uma coisa que faz parte do teu dia a dia, ou se não, você ainda tem que continuar estudando. Entendeu? E para você se lançar no mercado, você não pode molhar só a ponta do pé, você tem que estar submerso naquela tecnologia, não adianta. Porque foi o que o Vitor falou. O mercado, e o Sérgio também, o mercado ele quer as coisas muito rápido. Então você tem que ter essa velocidade, mas também tem que ter qualidade. Não adianta também, eu quero uma coisa para ontem. Rapidinho, deixa eu vir aqui no ChatGPT. O ChatGPT vai lá, faz um código para você, você entrega. Alguém vai olhar e vai falar assim, peraí, você fez isso pelo ChatGPT, cara. Não quero isso que eu quero. Eu quero um código de qualidade. Não quero, para gerar uma IA, eu não te contratava, entendeu? Então, tem toda uma sequência de passos, né? Então, não adianta você querer para ontem virar um dev full stack. Você tem que ter tempo. Agora, claro, quanto mais você abrir mão e se dedicar, mais rápido vai ser esse período de tempo para você estar pronto. Também não adianta você falar assim, eu quero entrar no mercado para amanhã, mas você só estuda 2 vezes por semana. Sábado e domingo você fala, não, sábado e domingo eu não vou estudar, sábado e domingo é sábado e domingo. Não, sábado e domingo é dia de estudar. Tem aula na COT sábado e domingo, entendeu? Então não existe essa coisa de quanto mais você abrir mão e fazer daquilo parte do teu dia a dia, mais rápido você vai entrar no mercado. Entendeu? Se você ficar escolhendo o dia que você vai estudar, entendeu? Aí vai demorar muito. Tem que ser diário, né, Fê? Tem que ser todo E dia. uma coisa que a gente percebe de movimento das pessoas que querem muita facilidade e querem comprar facilidade achando que aquilo é verdadeiro. E aí você vê isso em promessas de ganho de dinheiro, faça não sei o quê e ganha não sei quanto. Estuda aqui, sei lá, X horas e se torna um especialista em Power BI. Estude meia hora e vire o cara do Excel avançado, né? E assim, e eu tô falando de coisas mais fáceis até, de repente, do que programar. Mas não funciona desse jeito, né? E tem pessoas que chegam, né, próximo a mim, através do contato que eu tenho com o cliente na COT, que questiona e fala assim, mas por que todos os anúncios em 24 horas eu me torno um especialista e aí eu tenho que estudar 96 horas? Eu falei, porque não tem milagre, né? É que a gente tá falando a verdade. E outra, a gente pega muito pessoas que assistem cursos de programação como Netflix, sem programar, sem codificar. E acha que
aprendeu, que é o pior. Tem alunos, eu peguei um LinkedIn num aluno, eu tô até rindo porque eu achei interessante. Ele sabia todas as linguagens de programação. Aí ele estava entrando na COT e eu tive a oportunidade de fazer a matrícula dele. Aí eu falei, posso ver manda o seu LinkedIn para mim? Aí eu abri. Eu falei, mas você sabe isso tudo? Por que você tá vendo na COT? Porque eu não entendi, né? Porque se o cara tem aquele LinkedIn, para que ele tá se matriculando em Java na COT? É um aluno que tá fazendo Java. Aí ele falou, não, eu aprendi. Eu falei, aprendeu como? Praticou e tal? Não, sim. Eram as disciplinas da faculdade. Então, cada vez que ele fazia uma disciplina, ele colocava que era dev naquilo. Então, ele foi... gente, assim... E aí não tem entrega para o mercado. Porque ele passou na disciplina. E ele, assim, ainda teve um contato mais no mundo real. Porque eu vejo LinkedIn de pessoas que simplesmente assistiram os cursos como se estivessem vendo um filme na Netflix. Eles não botam a mão na massa. E não adianta, gente. Eu falo assim, eu que agora, né, estou estudando muito marketing e vendas, uma coisa é a teoria. As aulas são teóricas, porque aí não tem jeito, né? Não tem como codificar nada ali. Mas quando a gente vai lá para o atendimento no mundo real, o jogo é outro. Sabe? Você tem que pegar aquilo tudo que você já viu e transformar aquilo em conhecimento para colocar na ação. Para conseguir encantar, converter, né? Então, assim, não adianta só assistir, tem que praticar. Seja música, seja programação, seja análise de dados, seja banco de dados, seja marketing, seja bolo. Tem que fazer, tem que botar a mão na massa. Eu falo botar a mão na massa. Eu falo assim, o nosso curso é 100% mão na massa. Eu uso essa expressão, né? Aí, e o interessante é que assim, o mundo tá tão louco nessa metodologia de as pessoas falarem que ensinam de formas que as pessoas não conseguem, outras pessoas não conseguem aprender, que uma das perguntas que eu recebo na COT, ali no atendimento, como é o curso? O que é uma aula presencial? Como é presencial? E aí, assim, eu paro e falo assim, como é presencial? Aí eu falo, você vem até a COT, você senta numa sala de aula, onde você tem um professor dando aula. Ah, mas ele tá ali só para tirar dúvida? E eu vou, tipo, ficar individualmente com fone, vendo um vídeo e praticando, e ele vem tirar minha dúvida? Eu falei, não. As aulas na COT são tradicionais. Sabe aquela aula antigamente, que tinha um professor que falava de um determinado assunto e todo mundo estava estudando aquele assunto? Então, são assim as aulas presenciais na COT. Todo mundo está estudando Python, Node, C#, Java, cada um na sua sala, cada um no seu horário, em turmas onde todos os alunos estão estudando aquela mesma disciplina. E o que pra gente, vocês estão me olhando com aquela cara assim, tá falando do quê, né? Porque alguém tem dúvida sobre isso, mas hoje em dia isso é anormal. É anormal você ter uma sala um laboratório com um professor dando aula de lógica, onde todo mundo que está sentado nas máquinas estão tendo aula de lógica. Isso virou o ponto fora da curva. Essa pergunta é recorrente no atendimento. Como é a aula presencial? E falo mais, Fê. O que a gente já teve professor de retorno de aluno falando assim, nossa, que aula maravilhosa. A gente faz junto com o professor o projeto. Eu falei, sim, você faz junto com o professor. A gente está aqui, eu, o Vitor e o Sérgio, a gente está aqui construindo sistemas em aula e vocês vão fazer junto com a gente. Ele fala, nossa, mas é inovador. Isso eu falei, não, isso é uma aula tradicional. Gente, pelo Como amor de assim? Deus. Não, isso é velho. Eu É assim desde 2010. eu tive um aluno uma vez que eu achei fantástico, porque para mim foi um choque de geração. Ele chegou para mim e falou assim, a gente tá falando de games, assim, na hora do break, do café da aula, a gente tá falando de games. E aí eu falei de um jogo e tal, e ele falou, não, eu tô zerando esse jogo, já tô terminando esse jogo. Aí eu falei, legal, tá em que parte? Aí ele, aqui, eu vou te mostrar, ó. Ele pegou um canal no YouTube de alguém que estava platinando aquele jogo e falou aqui, ó, eu estou nessa parte. Eu falei, você não tá jogando? Ele, não, eu tô vendo o vídeo. Eu falei, então como é que você tá falando que tá terminando esse jogo? Então é quase isso, sabe? É a pessoa que ela acha
que sabe algo porque ela tá vendo alguém fazer. Não, você nunca pegou o controle e tentou jogar esse jogo. Não, eu tô vendo aqui pelo YouTube, tô entendendo tudo. Mas parece assustador, mas isso hoje se reflete às vezes no estudo. Você tá vendo alguém pilotar, você tá vendo o que a pessoa tá fazendo, mas você não tá pilotando, entendeu? A gente só consegue dizer pro aluno hoje, na COT, que ele tem condições de colocar no LinkedIn dele que ele domina um assunto, se ele tem portfólio daquilo no GitHub, entendeu? Se o nosso aluno não tem projeto no GitHub para falar que é um dev full stack Java, ele não pode falar que é um dev full stack Java. Porque a primeira coisa que eu vou querer ver, tá, então me mostra aí teu GitHub, o que você tem de projetos aí? O que você tem de solução que você fez? Aí ele vai ter portfólio para mostrar, mas se ele não tem portfólio, ele não pode dizer que sabe aquilo. O Jean foi contratado em 2011, 2012, lá nos primórdios. Ele foi contratado numa empresa, aí o cara chegou pra ele, o Jean que falou no nosso, ele é bem das antigas, ele é lá eu acho que é de Nilópolis, se não me engano. Ele foi contratado numa empresa, o cara falou pra ele, pô, mas o que você sabe fazer em Java? Ele abriu o computador e falou, sei fazer isso. Aí mostrou o projeto todo que ele tinha construído durante as salas, durante a aula, durante os projetos de aula e tal, com JSF na época, né, tudo certinho, aí o cara contratou ele. Pô, o GitHub, pô. 2012, aquele era o GitHub dele, pô. O GitHub dele era mostrar o computador dele e explicar toda a linha de código que tinha no projeto. O cara pegou e contratou ele. Falou, se você sabe fazer isso, se você que fez isso, então tá contratado. E foi assim que ele foi contratado. Então, tipo, desde 2012 o GitHub existe, né? Só que era diferente, né? As pessoas não tinham tanto acesso. Ele era diferente. Aí hoje, se você não comprova o que você sabe fazer, você só não sabe fazer. É simples. Não tem muito o que ser falado, entendeu? Eu sou desenvolvedor full stack Java, mas beleza, qual projeto a nível full stack você fez para você ser desenvolvedor Java full stack? Aí você vai mostrar. Não, eu construí esse projeto aqui ao final do meu curso de Java full stack. Construí do zero, com a assistência do professor, com o auxílio do professor, com tudo, mas fui eu que construí esse outro projeto aqui. Não, beleza. Então você é um desenvolvedor full stack Java. Você não é um pleno, porque você não tem tempo de mercado, mas você sabe desenvolver em Java. E ponto. É simples, entendeu? Só que foi o que você falou. Hoje você tem conhecimento assistido. É você ver aquilo do início ao fim e quando chega no final você fala, adquiriu conhecimento. Mas não praticou nada, mas você adquiriu o conhecimento, entendeu? Então o pessoal tá usando isso aí como prova de capacidade, e não é, né? Então isso aí tá fora da nossa realidade, né? Eu falo que a gente é velho, né? Então pra gente que é velho, tá fora da realidade, né? E o mercado tá mudando, e aí hoje as pessoas estão achando que essa é a melhor forma de entrar no mercado, só que não se sustenta. Ela até entra, mas na velocidade que ela entra, ela sai, né? E no final você tem que saber fazer. Tem pra onde correr, entendeu? Então esse que é o problema. Tem um ponto importante nisso que você acabou de falar, foi esse finalzinho aí. O mercado hoje em dia, o nosso mercado de programador, pelo menos, assim, a gigante maioria que eu conheço, PJ. Então, assim, você é fácil de entrar, você entra como seu PJ dentro da empresa para você prestar seu serviço. Mas também você mas é muito fácil você sair de lá também. Dependendo da empresa que você for, você ainda sai queimado para outras empresas. Se você entra num hub gigante, sei lá, você vai para a B2W da vida e você faz uma besteira lá dentro, você está queimado com lojas americanas, Ame Digital e uma penca de empresa dali para baixo. O que significa isso? Só o canudo, que a gente fala, né? Só o certificado. Hoje em dia não adianta em nada. Em absolutamente nada. O certificado da COT ele tem um poder, uma força aqui no Rio de Janeiro, que é absurdo. Qualquer empresa que você vai falar, não, tem desenvolvedores aqui dentro, um deles foi formado na COT, força. Já sabe que ali você vai ganhar um certo tipo de força. Por quê? As empresas entendem que se o aluno está com aquele certificado, ele foi formado lá dentro, os professores assinaram aquele certificado, significa que esse aluno está apto a botar a mão na massa diretamente como profissional de programação. Não simplesmente foi um observador de aula, certo? Então, isso aí é algo que... E outra coisa, o mercado, como já foi reforçado agora pelo Sérgio, ele quer pessoas que resolvam problemas. Nossa área de desenvolvimento já deixou de ser gerador de código para resolvedor de problemas. A ferramenta que nós utilizamos é uma linguagem, tá? Python, C#, Java, PHP e Node, por exemplo, são linguagens, são ferramentas. A gente está lá para resolver problemas, tá? E aquilo,
Quanto mais fácil a gente for descartável, significa que mais rápido a gente tem que mostrar para o mercado que a gente é apto para fazer aquilo, tá? Então, o GitHub, você mostrar para a empresa que você foi apto para construir algo, é uma ótima porta de entrada, mas quem vai se garantir lá dentro pro resto vai ser você. Saia do curso com o pensamento de que eu consegui concluir o curso não é porque eu cheguei até o final, mas sim porque eu sou apto a entender isso que eu acabei de estudar aqui. Eu vi o professor me ensinando algo, eu vi o professor errando, tá? Isso é importante falar. Nós somos um tipo de professores que a gente não gosta só o sucesso. A gente não faz só a nossa receitinha de bolo ali e bota na tela. Não, às vezes a gente experimenta bastante. Eu gosto de falar que muitas aulas minhas eu experimento. Às vezes vem um aluno com uma ideia, por exemplo, eu tive um aluno agora da minha última aula de Node, ele falou que porque queria colocar um Node como um sistema, um serviço dentro da máquina dele. Ó, eu já entendi que para liberar um servidor Node eu preciso usar esse comando. Mas eu quero fazer esse serviço ficar online 24 horas na minha máquina. Ponto. E aí? O mercado nunca te pediu isso na tua vida. Aí você fala, que aí, dá para fazer isso aí? Será que dá? Não dá? A gente experimenta, tá? Como professor, a gente também tem essa liberdade de poder experimentar junto com o aluno. Vamos tentar, vamos ver se funciona. Vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Nós temos uma ementa, mas o importante é, o nosso aluno, ele sai daqui apto a ter consumido aquela aula e apto para poder executar com praticidade tudo que ele aprendeu, tá? E, obviamente, se ele tiver dúvidas ou algo que seja experimental, bom, a gente está aqui para errar junto, tá? É essa que eu gosto de falar com ele. Vamos errar junto para tentar acertar? Vamos. A gente senta, tenta. A gente tenta sempre dizer que o nosso aluno, ele sai para o mercado programador, tá? É isso que ele sai. Programador. Ele não vai sair como com um observador ou como um analista. Não, não, não. O cara vai sair dele programador. Ele vai sair gostando daquilo. E é muito legal o que o Vitor falou também, porque a gente muda muito o perfil e a cultura do aluno em relação a isso. Por quê? O próprio ritmo de estudo que a gente impõe para os alunos nos cursos é um ritmo que muitas vezes ele não está acostumado. Ele fala assim, como assim tu dá aula de domingo a domingo, Sérgio? Como assim professor tal dá aula sábado até o final da tarde? Como assim tu dá aula até 10 horas da noite? Por quê? Porque ele vê um ritmo de estudo, né, nos professores que ele fala assim, peraí, então para eu ser um cara muito fora da curva no mercado, eu tenho que ter esse ritmo. E aí, o que acontece? O aluno ele tem muito essa mudança de cultura, porque ele não está acostumado a estudar nessa frequência que a gente estuda. Então, a gente está vibrando numa frequência, ele tem que vibrar na mesma frequência que a gente, entendeu? Porque aquilo ali é o ponto que a gente entende que a gente precisa para o aluno estar pronto para o mercado. Porque às vezes o aluno ele é muito bom, ele tem facilidade para aprender, ele tem um bom raciocínio lógico, mas ele não tem aquela vibração de estudar como ele tem quando ele tá na COT. E aí por isso que ele demora para entrar no mercado, entendeu? Seria 3 meses na COT ele estava dentro do mercado. A gente já viu isso acontecer com vários alunos. O aluno fala assim, poxa, eu ficava aí um ano comprando curso aí pela internet e tal. A gente olha e fala, cara, mas a gente dá 2 aulas para ele e fala, cara, mas tu é muito bom, cara, por que tu tá no mercado ainda? Vem cá. Aí a gente começa a passar projeto, orientar, passar material, o aluno devora aquilo, daqui a pouco ele tá no mercado. Então é muito você tá junto com pessoas, né, professores e outros alunos que vão te botar naquela sintonia, entendeu? Então é muito uma coisa que a Fernanda também fala bastante, né? A gente fala sobre pessoas, a gente não fala sobre números, sobre matrículas, sobre curtidas, sobre likes. A gente está falando de pessoas. Então a gente está cuidando de pessoas. Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu momento de vida, cada um com, né, com a sua expectativa. A gente não está ali, né, cuidando de números, né? Então a gente está cuidando de pessoas, a gente está convivendo com pessoas todos os dias na COT, entendeu? E essas pessoas estão trazendo para a gente as suas dificuldades e as suas expectativas, né? Tem alunos nossos que falam, não, Sérgio, eu quero, durante um ano, eu quero ficar aqui estudando com calma no meu tempo. Eu falo, ok. Já tem vários alunos que vêm para a gente que falam, Sérgio, eu preciso trabalhar, eu estou investindo a minha energia, o meu tempo e o meu recurso no curso porque eu preciso voltar a trabalhar. Então a gente tem cada pessoa que está ali com a gente, cada vida que está ali com a gente, para se dedicar para ela, entendeu? E aí é muito legal isso, você trazer, né, muito da cultura do ambiente da COT
E esse ambiente ele vai contagiando o aluno, né? Quando que você vê um aluno da COT no mercado, você fala, tu estudou na COT. Às vezes os termos que ele fala, né, Fê? Ele fala assim, a morte, né? A gente fala, ih, estudou na COT, ó. Falou é a Vai ter morte. uma classe pessoa. Exato. Se Fire New tiver, Project, né? se tiver Já uma fala, classe pessoa, eu falo, nossa, estudou na esse COT. código aí, mano. Exatamente. E como o Vitor falou, tem aluno que às vezes, 1 ano no mercado já tá virando pleno, entendeu? Porque a gente fala isso, né? Você vale o que você sabe. Você vale o que você sabe. O aluno fala assim, pô, Sérgio, 1 ano eu virei pleno. Sinal de que você em 1 ano evoluiu, né, absurdamente para você hoje ser reconhecido como um pleno, entendeu? Então, é muito isso. E às vezes você, no teu quarto, em casa, sozinho, ali no teu note, com um monte de coisa para tirar a tua atenção, você não consegue ter esse foco do que tá junto com pessoas que têm o mesmo foco que você, né? E é isso, acho que Vou voltar aqui para o Sérgio B. Uhum. Sérgio B, me fala sobre o curso de cientista de dados. Para quem é? Como é? Assim, em Quem relação faz a... chega Eu vou falar mais em onde? relação à análise de dados, né? A análise de dados hoje é dividida em vários segmentos, né? E é até difícil você entender muito bem o que é análise de dados, porque muitos comerciais falando que você aprende análise de dados e ciência de dados em 24 horas. Me dá um pouco de problema porque eu tive que estudar 3 anos. Aí, o problema, assim, vou falar mais sobre análise de dados em si, que é o estudo de um conjunto de dados, e vou falar também sobre a COT em si, análise de dados, né? Hoje nós temos o curso de ciência de dados na COT, que é um curso voltado para quem quer se tornar um analista de dados ou / cientista de dados, né? Que é trabalhar com um volume relativamente grande de dados, entender as tendências dos dados, né? Estudar dados históricos para poder criar soluções futuras. A ideia da análise de dados no curso de ciência de dados é você pegar dados históricos, que são comportamentos que já aconteceram ao longo do tempo, e analisar esses dados para tomar decisões futuras, né? Está muito vinculado à parte de decisão estratégica da empresa, né? Então, até pegando uma outra área, como apoiador, a gente tem a parte de quê? Dashboards e gráficos, né? Que é a parte de BI. Porque para quem é desenvolvedor, entender os dados de forma crua é simples, mas para decisão estratégica, os gráficos são muito mais fáceis para ser lidos, né? Então, esses gráficos são um apoio muito grande, né? Então, por isso que até para meus alunos na parte de análise de dados, eu sempre falo para eles, complementa o seu curso com um curso de BI, porque vai ser uma boa forma de você dar mais qualidade para ele dentro da empresa. Porque o seu gestor, ele vai entender o que você faz, mas a casta um pouco mais acima, ela não vai conseguir compreender. Então, os seus gráficos vão mostrar melhor como é que os dados da empresa estão se comportando. Então, pense bem nisso, né? E aí, voltando mais para análise de dados, na parte de entender os dados, você pegar o conjunto de dados históricos, que são os comportamentos que nós temos dentro da nossa empresa, como histórico de venda, histórico de compra, região e todo o resto, e começar a pegar esses dados para fazer análises preditivas, né? A partir desse comportamento, o que eu posso prever para o futuro da minha empresa? Como é que ela vai se comportar, né? Tem até aquele exemplo do pessoal que tá numa seca, né, num lugar semiárido e tá numa seca enorme. Aí o pessoal fica o tempo todo orando e pedindo para chover. Pede para chover, pede para chover, pede para chover. E aí quando sai sem guarda-chuva, pô. Por que que se você entende como é que seus dados estão e você sabe como ele vai se comportar, não é só você analisar e entender o futuro, é se preparar para o futuro. Então eu sei que eu tenho meus dados, ele vai se comportar desse jeito e no futuro eu tenho uma tendência a ele ser assim. Então eu vou me preparar para esse futuro. Não adianta eu fazer uma análise de dados na COT, onde eu tenho tantos alunos, o mercado vai crescer X e ano que vem a gente vai ter mais 1.000 alunos. E a gente não tem material, a gente não tem professor, a gente não tem sala, a gente não tem nada. Então a gente nem vai ver o crescimento e vai achar que a análise foi até feita errada, né? A gente não viu o crescimento. Então a parte da análise de dados, né, que o core do nosso curso é baseado nisso. Você receber os dados, entender os dados, analisar os dados e ver o futuro, né?
e se preparar para o futuro. Não adianta você ver o futuro e não se preparar para ele, né? É uma análise que você pode fazer para entender o comportamento do aluno ao longo do tempo e você ter um algoritmo onde ele vai dizer para você que aquele aluno tem tantos por cento de chance dele abandonar o curso porque ele não está indo bem, entendeu? E aí você se preparar, né? Ele vai abandonar o curso. Acabou? Não, ele vai abandonar. Eu vou criar um sistema aqui de monitoria, vou botar os meus melhores alunos, vou criar aqui um alarme para mim, para poder mandar um e-mail para ele, avisando que vai ter uma turma grátis de matérias antigas que ele já estudou e não foi bem. Então, tudo na análise de dados é isso. É você entender como é que os dados estão se comportando para você poder prever o futuro. Aí, como ferramentas para isso, você vai ter o Machine Learning, você vai ter o Deep Learning e, lógico, essa é uma visão bem superficial da ideia, né? A ideia do Machine Learning e Deep Learning é muito maior que isso. Mas para a gente, como bate-papo, já é o suficiente para entender o que você espera do curso. Então, análise de dados, o curso de análise de dados / ciência de dados. Ele tem como objetivo você pegar dados históricos, que são aqueles dados que você já tem de comportamentos que já existem, analisar esses comportamentos para ver como é que o mercado que você está analisando naquele momento vai funcionar no futuro, né? Aí, com isso, você tem apoio de várias ferramentas. Eu tenho o Python como linguagem de programação, eu tenho o Machine Learning como uma ferramenta para criar algoritmos automatizados para poder entender comportamento. Eu tenho o R como uma outra ferramenta também de análise de dados, né? Que é o R, que é uma ferramenta que é vinculado mais à matemática, né? Então, o R faz exatamente as mesmas coisas que o Python. Não vejo diferença dos dois. Eu vejo que o Python tem uma leve vantagem por ser uma linguagem de programação e eu já ser um programador. Eu tenho mais facilidade no Python, mas para quem não é programador, tende a ter facilidade no R. Os meus alunos que são estatísticos tendem a ter mais facilidade no R, porque eles já eram estatísticos antes, então eles eram mais fáceis. Como eu virei estatístico depois de ser programador, eu ainda tenho mais facilidade com o Python. Então, as linguagens, o Python R vai cair no mesmo conceito anterior que a gente falou de desenvolvimento. É aquilo que você mais sabe. Você usa aquilo que você mais sabe. Eu sei mais R, usa mais R. Eu sei mais Python, usa mais Python. Tem uma solução que fica melhor no Python, faz no Python. Tem uma solução melhor no R, faz no R, entendeu? É aquele lance que você falou, né? Antigamente a gente usava uma camisa escrito eu sou programador. Hoje você usa uma camisa escrito eu sou Java. Hoje eu estou Java, né? Não é mais eu sou Java, porque eu sou o que o mercado mandar, entendeu? Hoje eu estou no Python, amanhã eu não sei. Então esse é o ponto principal hoje de tecnologia, né? É você saber migrar de acordo com o mercado. O mercado vai te orientando, porque no final a gente está buscando um emprego. Então não adianta eu querer frisar que o Python é o melhor se a gente está no momento em que, sei lá, o R tomou o mercado do Python. Eu vou pro R. Se o Python voltar, eu volto pro Python, entendeu? Eu vou seguir o que o mercado diz, não aquilo que, sei lá, que o meu coração diz, entendeu? Isso não tem nada a ver. E deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio. Eu acho que uma pergunta que eu e o Vitor poderíamos fazer para você. Você, como o especialista hoje na Código Informática de análise de dados, por que os nossos alunos de programação, Java.net ou Node, por exemplo, por que eles deveriam aprender análise de dados? Análise de dados. Assim, essa pergunta, ela é boa e ruim, né? Porque depende da resposta. Vou ver o que eu posso falar pra A você. gente confia em quem tá dando resposta. Não, relaxa. depende da resposta. Eu não sei te dizer por que ele deveria aprender, porque eu não sei qual é o objetivo dele. Então, dizer por que ele deveria aprender é um pouco arrogante, mas eu posso dizer para você que dentro do conceito de análise de dados, você aprenderia análise de dados para você ter um melhor domínio dos dados, da informação. Entender melhor, né? Porque quando a gente trabalha como programador, a gente processa muita informação dentro do código, mas a gente não tem acesso aos dados. A gente trabalha de forma... como a gente trabalha de uma forma onde a gente não vê os dados, a gente vê o código. Os dados estão lá. O nosso objetivo é fazer com que os dados, como programador, Java, .NET e afins, fazer com que os dados apareçam, fazer com que eles estejam na tela, fazer com que as rotinas funcionem de forma perfeita, mas você não analisa os dados. Aqueles dados não é seu, aqueles dados da empresa.
Tá montando uma forma das pessoas que vão analisar, entender os dados, entendeu? Sim. Mas sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu friso muito, e os professores também, mas eu friso muito com os alunos da importância de eles entenderem o quão os dados são o ouro para os sistemas que eles estão entregando. Porque muitas das vezes você pode fazer um melhor código, um melhor framework, mas se aquilo que você está apresentando não fizer sentido para o teu gestor tomar a decisão, por que você está fazendo aquilo? Né? Então, por exemplo, não é Sim. só fazer uma consulta num banco de dados, é trazer a informação que o teu gestor precisa. Eu acho que essa visão de análise de dados é uma visão que precisa começar a ter Mas uma isso cultura aí do também programador. tá muito se você for dar consulta, tá muito vinculado ao emprego de programador barra tudo, né? Porque se você for só programador, essa consulta não é responsabilidade tua. A pessoa responsável pelos dados já te entregou a consulta, ó, a consulta é essa. Só tem que mostrar isso na tela. Agora, quando você trabalha dentro de uma empresa onde você faz múltiplos papéis, né? Você ainda tem que se preocupar com o que você vai mostrar, né? Tipo, vou fazer uma consulta aqui e vou trazer esses dados. Aí, beleza, você trouxe os dados, a tela tá bem montada, tá ok, tá bonito, mas esses dados não me servem de nada. Entendeu? Mas isso aí acontece quando você tá fazendo dois papéis. Porque aí você vai ter que se preocupar em analisar os dados que você vai plotar na tela antes de plotar os dados na tela, entendeu? E, Aí são dois problemas, né? exato. E sabe por quê? Eu tenho uma consultoria que eu faço em que a gente tem um sistema onde o nosso dev chegou e falou assim: a gente podia ter uma informação aqui nessa tela de entrada e saída de funcionários, admissão e demissão. A gente falou, ok, é relevante para o cliente? É. Mas aí um outro dev chegou e falou assim: por que a gente não faz não mostra um turnover aqui? Aí todo mundo olhou e falou para ele: turnover? Você nunca ouviu falar turnover? É um índice que mostra a rotatividade. E a gente, pô, legal, hein? Esse cara não é só um dev, entendeu? Ele tá entendendo de dados, ele tá entendendo de negócio. Então, eu acho que essa cultura de análise de dados é uma cultura que a gente pode começar a trazer para o ambiente do dev. Foi o que você falou. O dev, ele tá muito focado no código dele, mas ele também ele tem que estar preocupado com o que ele está apresentando. Por exemplo, se você está fazendo um dashboard, não é só porque é bonito fazer gráfico, mas aquele gráfico está trazendo uma informação relevante para o teu usuário, a análise que você está trazendo ali, porque é tempo de programação. Entendeu? Então, não é só pelo visual né, do dashboard ou do gráfico, mas acho que é pensar muito isso. Porque porque o programador, quando ele consegue ter esse feeling de falar, olha só, por que a gente não agrega valor a esse software analisando e trazendo tal dado? Aí ele já está subindo de nível, né? Ele já está indo Assim, de um dev para um analista, vou usar a basicamente. palavra mais triste de todas, né? Tipo, isso seria a migração. Né? Aquela palavra que sempre dá um certo medo e receio, né? Mas o que você falou é uma escala, né? Tipo, o cara tá escalando o serviço dele. Ele é desenvolvedor e agora ele tá pensando em como melhorar a parte de desenvolvimento dele, entendendo mais dos dados. Ao entender mais dos dados, ele vai fazer uma junção. A ciência de dados ela é multidisciplinar, né? Ela trabalha em várias áreas ao mesmo tempo. Você vai ter matemática, você vai ter estatística, você vai ter programador, você vai ter analista, entendeu? Você vai ter engenheiro, todo mundo no mesmo banco, cada um falando de uma forma diferente para chegar no mesmo objetivo. Então, quando o programador ele começa a ter esse vislumbre, começar a olhar os dados ao invés de olhar o código, ele evolui, ele não migra, mas ele pega uma outra área e junta com a área dele, E ele entendeu? faz código orientado a dados. A dados. Tipo assim, ele começa a entender que os códigos dele não é só uma consulta no banco e não é só sei lá, não é só um for, não é só um select. Aquilo ali na tela vai ter que fazer sentido para quem tá olhando a tela. Tipo, isso aqui vai ter que plotar um relatório. Como é que a gente fazia um relatório no Java? A gente pegava, botava o iReport, fazia uma consulta qualquer e plotava na tela. Tipo, sei fazer um relatório. Tá ok. Mas a partir de agora não. A partir de agora eu quero que você entenda quais os dados que eu quero que tenha nesse relatório. Ou melhor, eu quero que você entenda do nosso negócio para poder me entregar os melhores dados que eu posso ter nesse relatório.
Aí esse cara já não é mais só desenvolvedor, tá bom? Então falando de outro profissional. Aí ele evoluiu. Lógico, todo mundo que é desenvolvedor pode entrar nessa área, Sérgio. Claro que pode. Eu era desenvolvedor e hoje eu sou também analista de dados e trabalho com a parte, hoje trabalho até no meu serviço, eu faço até uma parte de BI, né? Com dashboard e tudo em outras tecnologias. Então, dá para você migrar e dá para você, eu falo que é acumular, né? Vir acumulando mais conhecimento para dar até mais qualidade àquilo que você está fazendo. Mas sempre com a premissa que a gente falou. Se você está começando agora, foca numa tecnologia, vai embora, até você chegar num ponto de se considerar um bom trabalhador nela. Não estou falando nem sênior, mas um bom trabalhador, uma pessoa que entende bem daquela tecnologia, aí você expande. Porque se você tentar expandir no começo, você vai fazer o que você falou, você vai começar a pisar em várias áreas ao mesmo tempo e no final você não vai saber nada. Então é sempre bom você primeiro foca, escolhe uma e foca e vai embora. Quando você chegar no final, você falar, não, não extraiu o máximo, mas extraiu o suficiente. Já posso fazer um desvio. Aí você vai fazendo vários desvios, entendeu? Isso aí. E um ponto que eu acho bem legal é assim, para você estar pronto para o mercado, você tem que estar dominando tecnologias. Depois que você entra no mercado, para você ser essencial para a empresa, você tem que dominar o negócio dela. Exatamente. Então, a gente fala muito para os alunos isso, né? Quando você entra numa empresa, estuda o negócio. Estuda não só a arquitetura do sistema que você vai trabalhar, como é que ele está construído, mas estuda o negócio. Porque, com certeza, você não vai ter documentação, os requisitos vão estar escritos da forma mais simples e sucinta possível. Então, se você tem o negócio da empresa como um domínio de conhecimento que você domina bem, você passa a ser essencial para aquela empresa. Entendeu? Não basta você só ser um ótimo desenvolvedor, mas para você se manter, você tem que conhecer do negócio. Tanto que quando uma empresa precisar, muitas das vezes, a gente sabe que isso acontece pra caramba, né? Precisar, às vezes, desligar profissional, com certeza ela vai pensar assim: peraí, fulano, não posso mandar fulano embora, não. Porque fulano Pilar, sabe o a sistema estrutura, inteiro. né? Ele conhece tudo o negócio. Ele é um capital de conhecimento para minha empresa. Não posso mandar ele embora. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, e eu acho que dados está muito relacionado a isso. Você É porque entender os você dados. sai da parte de desenvolvimento e você entra para a visão estratégica da empresa, né? Isso aí. Eu tô aqui desenvolvendo, mas eu sou, sei lá, eu sou back-end. Aí eu tô criando um monte de API aqui pro meu cliente e tô entregando. Ele tá mandando, tô entregando, tá mandando, tô entregando, não sei nem o que que é, eu só tô fazendo. Então, dessa vez eu sou o quê? Eu sou um bom desenvolvedor, eu sou um desenvolvedor back-end, eu tenho um bom emprego, um bom salário, porém, o serviço que eu faço, ele é comum. Qualquer outra pessoa Ele é substituível. substituível, é comum. Então, qualquer outra pessoa que entre vai conseguir fazer o mesmo serviço. Por quê? Porque eu não tenho visão estratégica. Quando eu começo a receber minha demanda e eu começo a, não é criticar, mas eu começo a colocar qualidade nela que não havia antes, a qualidade do resultado passa a ser minha e não mais só da demanda. A pessoa que vai olhar lá no produto vai falar, pô, isso aqui ficou muito bom, mas como é que foi feito? Porque a pessoa vai falar, mas eu pedi isso, mas foi me entregue algo muito melhor. Ela vai sempre analisar. Eu pedi isso, foi me entregue algo muito melhor. Quando ela for fazer o que você falou, que é desligar alguém, ela vai procurar quem é esse cara que entrega algo muito melhor. Porque ela não pode desligar esse cara, porque ele entrega algo muito melhor, entendeu? Então ela vai desligar quem? As pessoas que entregam o comum, porque o comum é substituível. Ela pode colocar outro para fazer aquilo, entendeu? Isso só acontece com quem tem visão de negócio, né? De como o negócio funciona. Então, como você não está na mesa dos diretores, se você tem uma visão dos dados, você sabe como é que o negócio funciona, né? No momento que você entende os dados, você entende o negócio. Esse é um ponto que eu falo muito. Os alunos, quando entram nas empresas, eu geralmente dou muito esse conselho, gente, estuda o banco de dados. Porque é ali que tá ali que você vai aprender do negócio. Exatamente como tu falou. Por isso que eu penso, e acho que, né, os professores, a gente quer. É porque aqui a gente tem eu e o Vitor aqui de desenvolvimento e o Sérgio, que é o nosso especialista em análise de dados. Mas tudo se fala. Porque se o aluno não estuda os dados, não entende, né, o que tá ali nas entrelinhas dos dados, ele não entende o negócio. Como você falou, ele desenvolve, ele entrega, mas ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. Ou como ele poderia melhorar
a entrega dele pensando no que ele pode agregar de valor para aquilo que ele está entregando. Entendeu? Tem que entender também que é o seguinte, a gente tem a ferramenta em mãos. Isso significa que a gente também tem um custo, a gente tem um valor por hora e a gente pode também quebrar uma startup, quebrar uma empresa com uma query mal montada. É bem simples isso acontecer. Se a gente não tiver um conhecimento de dados de maneira sucinta, que a gente entenda que gerar aquele dado ali tem um custo para a empresa, tá? A gente pode quebrar uma empresa. A gente pode simplesmente quebrar uma empresa. Um profissional só quebrar uma empresa porque a gente não entrou na área de dados, tá? Então, realmente, reforçando, a área de dados para mim é primordial antes de se entrar em lógica de programação até, tá? Eu gosto até de falar que, primeiro, modelagem. Aprender modelagem, consome esses dados, coloca as informações dentro do banco, consome dos dados e aí sim, vem para a programação. Porque você já vai estar preparado pelo menos para o seguinte, errar menos. E a área de dados, ela é crítica para uma empresa, crítica. A gente está falando aqui de colocar um servidor da Amazon para poder fazer uma query que pode rodar horas e dias. Eu tenho experiências assim, e para cuidar, para poder fazer um retorno em cima dessa experiência ruim, foi um custo absurdo para a empresa, tá? E falando de arquiteto de software junto com engenheiros de software, com línguas diferentes falando ali, para a gente chegar no denominador, porque a gente estava dando muito custo. E simplesmente era uma query, uma simples query de um banco relacional. A gente trocou para um banco não relacional e resolveu. Trocamos lá um Postgres para um Redis, para aquele determinado momento ali, para aquela determinada função. A gente está falando aqui de $60 mil a menos para a empresa de custo, tá? Então, olha só como é que pode, né? Engenheiro, arquiteto, pessoas do mundo inteiro ali juntos para chegar numa denominação que era, olha só, a gente consegue resolver um problema de custo da empresa olhando para uma única query. Você vê o quão importante isso é, tá? Então, assim, vamos deixar de lado que programação, sim, é muito importante, mas a área de dados é primordial. Assim, eu acho que os dados hoje no mercado, a ideia de analisar dados no mercado, ela vem crescendo ao longo do tempo, né? E não é de um mês ou de um dia. Já tem aí, você vai ter no mínimo aí uns 8 anos que o Python vem crescendo por causa da análise de dados, e todas as tecnologias que estão abarcadas também vêm crescendo junto. Mas isso aí foi acontecendo mais pela ideia de entendimento. Entender como é que o negócio funciona. Foi o que todo mundo falou. Então, no momento que todo mundo entende o seu próprio negócio e que as pessoas que estão com os dados na mão também entendem do negócio, fica mais fácil trabalhar naquele negócio, entendeu? Independente da área que você tá, se você é desenvolvedor, se você é estatístico, se você é matemático, todo mundo está no mesmo negócio, todo mundo consegue entender qual que é o objetivo do negócio, quais que são as metas e o que a gente precisa ver para entender e melhorar, é muito mais fácil para trabalhar. Isso aí é fato, não tem o que discutir. Porém, a gente também tem que colocar em mente que a gente está falando de áreas que são diferentes. Você ter um profissional que consiga fazer os dois é um profissional ímpar, não é um profissional comum, entendeu? Então, eu também oriento muitos meus alunos a ser profissionais na área que ele escolheu. Porque tem muita gente também que quer ser profissional em tudo. E o profissional em tudo não é profissional em nada. Então, tipo, é deixar bem claro que eu quero ser um desenvolvedor back-end. Brother, as tecnologias são essas. Vai. Quero ser um desenvolvedor front-end. Brother, a tecnologia é essa. Vai. E aí você orienta ele. Porque... Por que o mercado está assim hoje? Porque a análise de dados, hoje em dia, ela tem um dos salários mais atrativos, né? Que você vai vendo. Você vai vendo vaga que começa em 9 mil e aí você termina, ninguém sabe aonde termina. Na verdade, o teto ninguém conseguiu encontrar ainda. Mas, como a gente vive num país onde o salário é o mais importante, né? Então as pessoas olham para cá, não, aqui tem mais dinheiro, eu vim para cá. Mas não é porque tem mais dinheiro, é que tem um custo muito maior também. Tem um custo de tempo, aprendizado, investimento, tudo é muito maior. Entendeu? E até de afinidade, porque não é uma área que muitos vão ter afinidade por facilidade, não, entendeu? A minha afinidade foi por esforço, para deixar bem claro. Então, é aquele lance, eu vou direcionar meus alunos para seguir um determinado caminho, de acordo com o que eles pensam, eles vão seguir até onde eles querem ir, e se em algum momento eles quiserem desviar, aí foi decisão deles, entendeu? Eu nunca pego e oriento ele a fazer algo porque o mercado é muito bom ou porque o salário é muito bom.
E sempre que ele fala em valores e salário, eu falo, quanto maior o salário, maior a responsabilidade e o trabalho. Você está preparado para isso também? Porque, às vezes, às vezes você tem um salário muito alto, mas você tem o dobro de responsabilidade. Então, toma cuidado com isso, porque você pode não estar preparado. Entendeu? Eu até falo pra ele, às vezes metade que tu ganhar, tu vai gastar com um psicólogo. Toma cuidado. Entendeu? Então, pode não ser o seu objetivo. Aí o cara toma um choque de realidade e fala, não, pode crer. E conhecimento básico, para você entrar em determinadas áreas, lógica de programação e banco, que a gente falou lá como cursos base, tem outras áreas que você precisa de conhecimentos básicos em outras tecnologias. Entendeu? Eu estudei análise e desenvolvimento de sistema, eu estudei sistema de informação, e quando eu fui para análise de dados, eu tive que fazer pós em estatística, que não tinha nada a ver com as áreas que eu sou formado. Então, tipo, eu tive que me dispor de aprender outra tecnologia e outra ciência que não tinha nada a ver com aquilo que eu trabalhava. Então, isso aí também é um ponto que você tem que levar em consideração quando você vai estudar determinadas tecnologias, entendeu? Então, não é só o entender, é também a disposição, o quanto você está direcionado a aprender aquilo e querer migrar, entendeu? Quando eu tava mudando, eu tinha que migrar, não havia outra forma, como acontece com quase todo mundo. Então eu tive que me dedicar, entendeu? Era Comprou um mais monte de isso. curso de 20 horas cada, não, né? Pô, Exato. uns Zero to 5 hero, mil. zero to hero. Exato. Gente, eu quero agradecer vocês, né, por essa mesa hoje. Foi muito produtivo, né, trocar essa ideia com vocês. E brevemente estaremos juntos de novo, porque eu acho que esse tema, análise de dados, vai trazer muita reflexão. Então, agradeço Sérgio Mendes, Vitor, Sérgio Luiz, muito obrigada. E até a próxima.